Graça e paz a todos. Sou o pastor Glauber Christian, da Igreja Vida Abundante, aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Tudo bem? Vamos então dar início ao nosso segundo devocional. E dessa vez eu queria estar falando com vocês a respeito do amor de Deus. Mas antes de falar do amor de Deus, é necessário duas perguntas. Você crê em Deus? É fundamental que você creia em Deus para aquilo que nós vamos falar nesta noite. É importante que você creia que a Bíblia é a palavra de Deus. E tendo estas duas verdades como base da sua vida, como base de fé, que realmente Deus existe e que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos discutir, nós vamos falar sobre este amor de Deus. E o versículo base a respeito do amor de Deus, entendemos que é o versículo capítulo 3 de João, versículo 16 do Evangelho de João, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Então é importante que você creia que Deus existe e que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela nos está ensinando que Jesus estava no céu, estava com Deus, mas por causa da situação do homem, que não conseguia, por causa dos seus pecados, se chegar a Deus, esse Jesus que estava na presença de Deus, fez homem, nasceu de uma mulher, viveu uma vida aqui na terra sem pecado algum, para que mostrasse que o pecado é uma escolha nossa. Nós escolhemos, infelizmente, pecar, e a Bíblia diz que por causa dos nossos pecados, destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, por causa dos nossos pecados, estamos separados da glória, da presença de Deus. E como nós não conseguimos pagar pelos nossos pecados, foi necessário que Jesus viesse à terra, demonstrasse através da sua vida o amor de Deus, o caráter de Deus, mostrasse que o pecado é uma escolha do homem, porque ele decidiu não pecar, e Jesus não pecou em momento algum da sua vida terrena. Ele não pecou. E entregando a sua vida agora por cada um de nós, e mediante uma morte de cruz, uma morte de sofrimento, não que ele merecesse, não que os homens o mataram, ele se entregou por nós. Jesus se entrega por nós. Ele não merecia. A Bíblia diz que ele se fez pecador por nós, ele pagou o preço dos pecadores. A morte era nossa, a condenação era para nós. Mas por amor de Deus, Jesus decidiu se entregar por nós. Por isso no versículo 16 diz: porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quem crê em Jesus nessa verdade a respeito de Jesus, que ele era Deus, que ele viveu na terra como homem, que ele viveu sem pecado, mas ele se entregou por amor a nós. Então a Bíblia ensina que quem crê nessa verdade e aceita essa verdade de respeito de Jesus, não é condenado. E a respeito da condenação, olha o que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo que fala somos nós, os homens, já estávamos condenados, porque diz que o preço do pecado é a morte. Então todos os homens, toda a humanidade havia pecado e peca até hoje. Então o preço da condenação está sobre nós. Então, o versículo diz: Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar, porque já estávamos condenados à morte. Mas em Jesus Cristo nos é oferecida a salvação. O versículo 18 diz:
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Uma vez chegaram a Jesus e perguntaram: mestre, qual é a verdadeira salvação? Ou com que verdadeiramente, ou qual é a verdadeira religião? Qual a maneira de chegar a Deus? Questionavam muito a Jesus. Ele disse certa feita que a religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Isso é religião. Mas ele, a respeito da salvação, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mundo diz aí que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, mentira. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o único caminho, ele é a única verdade que conduz à vida. Então, em Jesus Cristo, o texto bíblico está dizendo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Ou seja, se ele é a única maneira do homem alcançar a salvação, de estar na presença de Deus, a reconciliação com Deus, se eu o rejeito, eu não consigo alcançar a reconciliação com Deus. Mas se eu o aceito e reconheço esse Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, reconheço que Ele morreu pelos meus pecados, entrego a minha vida a Ele por meio da gratidão do que Ele fez por mim naquela cruz, então também sou salvo. E a Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo, assim como Ele morreu e ressuscitou, assim como Ele também ressuscitou, nós também ressuscitaremos naquele grande dia, quando Ele voltar, ou seremos arrebatados. Sobre arrebatamento a gente fala em outro vídeo. Amém? Mas por que disso, irmãos? Olha que o versículo 18, 19 diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Amém. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós somos feitos para as boas obras. Deus nos fez, os homens, para as boas obras. Mas por causa do pecado e do egoísmo do homem, o homem decidiu fazer aquilo que é mal. E muitas vezes, a respeito dessa verdade, desprezam a salvação que é em Cristo. E amando mais as coisas deste mundo, se apegam nelas, trazendo sobre si a escolha da condenação. Neste devocional, quero te chamar a se afastar das coisas deste mundo, amar mais as coisas de Deus, amar a Deus, amar a sua santidade, amar a retribuir o seu amor, sermos mais gratos, porque Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Ele se entregou por você, se entregou por mim. Uma morte sofrida, uma morte de cruz. Ele não merecia a morte. Ele se fez pecador por nós. Ele se entregou por nós. Mediante esta verdade, esse entendimento de que eu não consigo ser bom o suficiente para ser salvo, mas que Cristo, então, me buscou na cruz, pagou pelo meu preço pelo meu pecado. Eu entendo, então, que eu preciso desse Jesus para ser salvo. E, mediante esse entendimento, eu me entrego a Ele, confiando nesse amor, para que Ele possa, então, reinar sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas decisões. Decida por Jesus, abra mão das suas vontades, dos seus planos. Ah, pastor, você quer que eu abra mão de tudo aquilo que eu planejo? Por amor a Deus? Por uma vida eterna na presença dEle? Você vai ver que aqui na terra ainda,
Deus fará coisas maravilhosas na tua vida, vai te surpreender. Coisas muito maiores, muito melhores daquilo que você planeja. Às vezes nós abrimos mão dos nossos planos e Deus traz planos maravilhosos, muito maiores, muito melhores do que aquilo que nós mesmos planejávamos. Porque as coisas de Deus são muito maiores, muito melhores do que tudo aquilo que nós planejamos. Então confia em Deus, entrega a sua vida a Ele, confia no Senhor, confia no amor de Deus e agarre e abrace essa fé. Amém? Que essa palavra possa ter falado de alguma maneira ao teu coração. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa verdade. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor. Um grande abraço, fique com Deus.